Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Tatiane Mainer e hoje eu quero falar sobre um tipo de relação que se estabelece entre uma pessoa com altas capacidades intelectuais e o perverso narcisista. Lembrando que existem homens e mulheres que podem ser perversos narcisistas. No percurso dos meus atendimentos, com pessoas que passaram por relações abusivas, eu me dei conta que a maioria destas pessoas eram pessoas muito inteligentes e, mesmo assim, acabaram por se envolver com narcisistas perversos. É incrível, é impressionante como o manipulador ele se sente atraído por pessoas brilhantes e que tenham essa energia interna. Apesar da incoerência à primeira vista, fica a pergunta: como é possível que uma pessoa inteligente com altas capacidades intelectuais se sinta atraída por um perverso narcisista? E por incrível que pareça, a atração é mútua. Para começar, nós temos que entender o seguinte: um narcisista perverso é uma pessoa vazia por dentro, incompleta e sem uma construção própria, quando se trata de identidade, de personalidade. A eles também falta a vida existencial. Eles dependem do outro para existir. O outro o preenche interiormente. Somente desta maneira eles conseguem se nutrir e logo já começam a projetar todos os seus defeitos no parceiro. E na fase da desvalorização e do descarte, então passam a alimentar-se, em último caso, do sofrimento alheio que o perverso acaba exercendo no parceiro. Não tenha dúvidas que eles chegam como seres maravilhosos, sem problemas e quase perfeitos. E como bons caçadores que são, eles se sentem atraídos por pessoas que podem o alimentar por muito tempo, podem alimentar essas pessoas por muito tempo. Pessoas que radiam desde dentro esse amor, pessoas que sejam felizes, pessoas joviais, com o mundo interior colorido e grande. Pessoas atrativas, que construíram do seu objeto de desejo uma base relacional de amor, respeito, da confiança. E essas pessoas, é claro, também têm a tendência a se sentirem culpadas. Pessoas que pensam mais no outro do que em si mesmo. Pessoas altruístas. Todas as características que acabo de citar são traços das pessoas com altas capacidades. A maioria das pessoas com esses traços também teve uma vida com certo sofrimento psíquico e tem a si relacionado um autoconceito muito negativo e, por consequência, se sentem inseguros. E isso faz com que esse tipo de pessoa dependa, então, dos olhares dos demais. Assim se constrói em relação ao outro. Podem ser também pessoas muito influenciáveis emocionalmente, acabam então buscando durante toda a sua vida pelo reconhecimento do uso das suas habilidades, justamente pois necessitam em sua vida uma pessoa que lhes ofereça uma experiência potente. Então eles buscam relações onde se sintam realmente vivos. Porque eles fazem tudo isso, todas as coisas dessa maneira, de forma grande. Quando viajam, fazem a viagem. Quando trabalham, trabalham. Quando se apaixonam com muita paixão. Quando estudam, se dedicam com profundidade. E tem uma tendência também à dependência emocional, pois dependem deste olhar constante do outro, de um feedback constante para autoafirmar-se de que estão fazendo a coisa certa. Portanto, se fixam no outro,
Você pode aí notar que ambas as personalidades estão, de alguma maneira, feitas uma para a outra. E a partir deste desequilíbrio, o manipulador vai se nutrir de toda essa riqueza, dessa profundidade intelectual e emocional do outro. E a pessoa com altas capacidades vai receber esse feedback, ter as suas necessidades atendidas e vivendo este amor, então, no seu estado mais puro, vai acabar caindo na teia do manipulador com essa sedução toda que ele exerce desde o princípio, e pouco a pouco a pessoa com altas capacidades intelectuais e cognitivas começará a alucinar de maneira negativa, pois verá que algo não está certo nessa relação. E como eles têm uma autoestima ruim, ou melhor, está esgotada agora, a primeira coisa que vão fazer é se culpar, porque as coisas não estão funcionando como deveria funcionar. Esse excesso de inteligência, unido à constante necessidade de compreender tudo em sua cabeça, é o que vai lhe empurrar a continuar nessa relação. Pois não há nada pior para uma pessoa com essa construção mental não entender o que se passa. E ele não vai parar de pensar. Ele ou ela não vai parar de pensar. Eles precisam compreender tudo, entender tudo. E ainda pior, quando percebem que o problema radica principalmente no outro, pois chegam a essa conclusão facilmente de que o outro é um egoísta, um hipócrita. Mesmo assim, vão continuar ao seu lado, pois querem entender por que fazem isso, o que está acontecendo na realidade. Para a pessoa que tem esse tipo de inteligência, muitas vezes é impossível de acreditar que o outro é um ser vazio e que se alimenta dos demais. A pessoa que tem altas capacidades fica pensando e indagando profundamente sobre a personalidade do outro para descobrir o que está passando na verdade. Tudo isso para dar um sentido a esse sofrimento todo que está experimentando nesse momento. Sofrimento esse que cada vez mais o prende nessa relação, porque, curiosamente, faz essa pessoa se sentir viva, porque ela é curiosa. A pessoa, então, com altas capacidades, ela percebe que o manipulador falseia a realidade. E o pior de tudo é que isso não a choca, não causa impressão de espanto. Mesmo ela nega os sinais de alerta do seu cérebro que diz: "Ei, cuidado, olhe para tudo isso, está tudo ao contrário". É porque, de certa maneira, você percebe que você também tem essa forma diferente de ver as coisas e por isso entende que o outro também tem a sua própria percepção da realidade e que talvez interprete de maneira diferente. E assim você leva a sua vida sendo diferente e olhando para as coisas de maneira muito diferente da média das pessoas. Assim, é muito fácil de aceitar e normalizar essa outra percepção da realidade do manipulador, que inclusive se conecta com a sua própria experiência de vida. Você acaba por entender que o outro é tão raro como eu. E essa é a voz que diz na sua cabeça. E você também acaba se prendendo na própria rejeição de vida com relação aos outros, ao outro, né? Porque as pessoas com altas capacidades muitas vezes são rotuladas como raras, freaks, nerds, audaciosos e experimentam também a própria rejeição na pele, na escola, na universidade, no trabalho, inclusive na família muitas vezes. Por isso acabam vendo o manipulador como raro também. E inconscientemente vão compartilhar a ferida da rejeição com o outro.
e vão somar tudo isso à sua própria vivência. Irão dizer: está tudo bem. Eu também sou incompreendido por ser diferente. Ah, não te preocupes, eu não vou te deixar por isso. Eu vou tentar te compreender em todos os momentos. É isso o que pensa uma pessoa com altas capacidades intelectuais. Então, cada vez que ela pensa em deixar essa relação, ela vai pensar desse jeito. E, meus queridos, isso de fato é uma grande bosta. É uma grande bosta esta empatia cega pelos aspectos pessoais que a pessoa, então, inteligente compartilha com o perverso narcisista. Na realidade, compartilhamos muitas vezes de muitas coisas, onde uma pessoa saudável emocionalmente diria: agora chega, eu não vou mais cair nessa sedução. A pessoa com altas capacidades intelectuais acha tudo isso normal, porque sabe muitas coisas e também entende que isso é parte da sua realidade e pensa que o outro, o manipulador, é como ele, insistente, resiliente, curioso. É aqui que está a confusão. E aí não existe presa melhor para o narcisista perverso do que uma pessoa com altas capacidades intelectuais, pois também o prende de alguma forma e também se nutre disso tudo. É fácil de justificar a sua manipulação a partir da diferença que projeta no outro. E isso acaba, então, por juntar os dois ainda mais. Apesar de parecer perfeito, a pessoa que está diante do manipulador não deixa de ser alguém muito mais inteligente. Isso faz com que o manipulador se veja obrigado a se esforçar muito mais do que o habitual, porque a nível emocional é fácil de enganar esta pessoa inteligente, mas a nível de competências nem tanto, porque as pessoas com altas capacidades podem ser multifacetas, sabem de tudo, e isso para o manipulador é horrível, pois terão que aprender a lidar com essas diferentes facetas que ele não controla. E que algumas delas sequer conhecem, porque as pessoas com altas capacidades acabam por dar 1000 voltas neste narcisista perverso. Porque tudo o que atrai ao narcisista perverso com relação à pessoa inteligente é essa riqueza que ao longo do tempo vai desestabilizar o manipulador, porque a pessoa com altas capacidades intelectuais sempre irão ir mais além em tudo, em temas de gênero, de personalidade, são mais sonhadores, vivem no presente, têm partes femininas e masculinas, são adultos, mas também são crianças, são inseguros, porém se comunicam de uma forma muito adulta e direta muitas vezes. São tantas matizes tão contraditórias entre si que obrigam ao manipulador a gastar muitíssima energia, porque não está acostumado a entender tantos processos e tantos eventos externos para poder enviar a mensagem adequada para exercer a sua influência manipuladora. É como ter caçado uma presa e não saber como comer, porque o caçador não sabe cozinhá-la e, para não morrer no intento de cozinhá-la, abandona. Eu mesmo tive vários problemas com o meu relacionamento abusivo, porque eu sou uma pessoa que dá o checkmate. E dar o checkmate num perverso narcisista ou num psicopata integrado, por diversas vezes o cansa, porque ele não consegue dominar.
Então, essa é uma característica das pessoas que chegam a mim, que tem esta alta inteligência, essa alta capacidade. Porém, por outro lado, são um pouco idiotas, com um pensamento obsessivo e obcecado nesta relação, apresentando certa oligofrenia, que pode ser tratada durante o processo, então, de recuperação emocional, e eu faço isso também nas mentorias. Além disso, as pessoas com altas capacidades são pessoas muito resilientes e não vão deixar se fundir facilmente com o manipulador. E de uma maneira ou de outra, ele espera isso. Isso é ruim para o manipulador, pois quanto mais tempo passa, mais opções existem para que a pessoa inteligente, então, possa ver o verdadeiro rosto. Porque as mentiras, meus queridos, elas têm prazo de validade. Mas, claro, que a pessoa inteligente, que quer entender tudo do outro, compreender tudo, também tem mais resistência que o normal. E vai ficar muito tempo suportando tantas barbaridades deste narcisista perverso. As pessoas, então, com altas capacidades, não acreditam que possam existir pessoas ruins, porque para elas, né, muitas pessoas são incompreendidas. Isso também faz parte da realidade do narcisista, porque são pessoas incompreendidas de alguma maneira. São pessoas vazias, alguém que vive sem amor. E isso pode ser uma faca de dois gumes para a pessoa que é muito inteligente. Porque tudo parte de uma má interpretação de como se veem as coisas, a partir desta projeção do espelho, aplicando a empatia cega. E se você é uma pessoa com alta capacidade intelectual, eu te animo que deixes na caixa de comentários, se você, contando aí a sua experiência, se você já passou por uma relação, o que você aprendeu, o que você levou contigo. Eu posso te assegurar que se você chegou a este nível de análise, pelo menos, eu cheguei a uma conclusão com tudo isso. Por muito que você queira dar a um perverso narcisista, eles nunca vão se sentir saciados, porque o seu vazio é absoluto, é como um buraco negro que absorve tudo e nunca nada será o bastante. Porém, como tu tens muito a dar e você gosta de dar, doar, de se dedicar, isso acaba te prendendo na realidade, nessa intensidade aí de doação, nessa intensidade que te define, porque isso te faz sentir-se vivo. E apesar de tudo que viveu, que foi negativo e nefasto, você viu a verdadeira cara do objeto do seu desejo. Essa é a realidade. Meus queridos, minhas queridas, este foi o tema de hoje e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu peço gentilmente o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Se você precisa de mais atenção e atenção especial, se você precisa de uma mentoria ou se você quiser fazer o programa de 8 semanas, não deixe de acessar o link que está na descrição do vídeo. A todos eu deixo um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Beijo!